Vamos direto ao plenário do STF. Senhoras ministras, senhores ministros, boa tarde aos advogados, a Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, físico do STF, o ministro Luiz Fux, presidente do eminente STF. ministro, advogado-geral da União, doutor Bruno, doutor Fernando César Cunha, que estão aqui no nosso plenário. Vamos dar início à abertura da 23ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 19 de agosto de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, e Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h40, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata da sessão anterior. Gostaria de esclarecer, em razão de várias manifestações que vieram ao meu conhecimento, que, a semelhança de outros feitos, o Supremo Tribunal Federal hoje tem, nos itens 1 e 2, dois processos muito importantes para o nosso país, razão pela qual nós vamos julgá-los, se não der para terminar na sessão de hoje, mas nós vamos julgá-los no processo número 1, no processo número 2, nós vamos julgá-los até exaurir o julgamento dos dois para fazermos uma nova pauta. Então, esses processos são prioritários para hoje, para amanhã e para os dias subsequentes. E assim eu espero ter respondido, digamos assim, a carta que me foi endereçada pelo Observatório dos Direitos Humanos e do Meio Ambiente do Conselho Nacional de Justiça, firmada por todos os seus integrantes. Então, eu vou chamar a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 6696, procedente do Distrito Federal, o relator ministro Ricardo Lewandowski. O requerente é o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e o Partido dos Trabalhadores, e interessados, o Presidente da República e o Congresso Nacional. Esse processo diz respeito à autonomia do Banco Central e ele corresponde aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de números 8 e 16, trabalho decente e crescimento econômico, e o Objetivo 16, paz, justiça em instituições eficazes. Devo esclarecer também que esse processo ele iniciou o seu julgamento no plenário virtual, ocasião em que o ministro Roberto Barroso pediu vista e apresentou o seu voto vista, oportunidade em que o ministro Dias Toffoli pediu destaque do processo. E, como é de sabença, realizado esse pedido de destaque por um colega, o processo vem a julgamento para ser totalmente reiniciado no plenário físico, de sorte que teremos relatório e sustentações. Nós temos sustentações pelas duas partes requerentes e pelos dois interessados, além da intervenção como custos legis do Procurador-Geral da República. Então, eu passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, para o relatório. Boa tarde, senhor presidente. Como faço sempre, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os demais presentes. Por videoconferência, os colegas, os advogados, os servidores, mas peço licença para expressar um cumprimento especial ao doutor Augusto Aras pela recondução à chefia do Ministério Público Federal e gravata vermelha e com pela bolas forma brancas. Competente com que respondeu às questões que lhe foram formuladas na sabatina que enfrentou perante a Comissão de Constituição
e Justiça do Senado Federal. Desejo a Sua Excelência muito sucesso no cumprimento renovado desta importantíssima missão e desejo também muitas felicidades no plano pessoal. Senhor presidente, ditas estas palavras, eu vou fazer um relatório um tanto quanto possível abreviado, porque os colegas já tiveram acesso ao relatório, assim como os advogados, até porque, como Vossa Excelência já afirmou, esta matéria encontrava-se no plenário virtual, portanto, de acesso público. Então, digo o seguinte, presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e pelo Partido dos Trabalhadores, contra o disposto na Lei Complementar 179 de 2021, que define, entre aspas, os objetivos do Banco Central do Brasil e dispõe sobre a sua autonomia e sobre a nomeação e exoneração de seus presidentes e diretores. E altera o artigo da Lei 4.595 de 64. Os requerentes apontam, inicialmente, a ocorrência de uma inconstitucionalidade formal. Eu peço vênia para dispensar-me de ler os argumentos nesse sentido, que transcrevo em meu relatório, a bem da brevidade do tempo. Destacam ainda que há, entre aspas, um agravante do rompimento da competência privativa do presidente da República. Enfim, há uma série de argumentos em que os subscritores da inicial não apenas alegam a inconstitucionalidade formal, como também material ou substantiva. Em pauta ADI 6696, requerente acesso a esses argumentos. Relator, ministro eles Ricardo serão, Lewandowski, com toda certeza também, agora, enfim, veiculados dessa tribuna virtual nas sustentações orais. Digo que os autores requereram uma concessão de cautelar ad referendo plenário para suspender os efeitos da Lei Complementar 179 atacada até o final do julgamento da ação. Eu, no entanto, apliquei o rito do artigo 12 da Lei 9868 de 89, solicitando informações aos presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, os quais se manifestaram regularmente. O advogado-geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação, em razão da inépcia da petição inicial, e, no mérito, pela improcedência do pedido. Transcrevo a ementa da manifestação da AGU, peço licença para não lê-la também. O Procurador-Geral da República postulou a intimação dos autores para que emendassem a inicial e, sanado o vício, manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação e na parte conhecida pela procedência do pedido. E aqui, senhor presidente, eminentes pares, eu vou ler parte da ementa, porque é importante, que é a seguinte: número 1, a petição inicial de ação direta inepta há de ser indeferida somente após o relator conceder à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício nos termos do Código de Processo Penal, artigo 139, 9, combinado com os artigos 317 e 321. Foi assim que procedi. 2, diz o Procurador-Geral da República na ementa, não se conhece de ação direta quando o autor deixa de proceder ao necessário cotejo analítico entre as prescrições normativas contidas nos dispositivos legais e o parâmetro constitucional invocado. 3, a matéria versada na Lei Complementar 179 de 2021 é de iniciativa privativa do Presidente da República nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C e E da Constituição Federal. 4,
Quarto item da emenda: o projeto de lei de iniciativa do Presidente da República há de ser apreciado e votado primeiramente pela Câmara dos Deputados, casa iniciadora, e depois encaminhado à deliberação do Senado Federal, casa revisora, os termos do artigo 64, caput da Constituição Federal. Item 5 da emenda: é formalmente inconstitucional lei complementar de iniciativa de senador da República que, a pretexto de dispor sobre o sistema financeiro julgação nacional, sobre constitucionalidade da lei que concedeu autonomia ao Banco Central, ADI 6696, requerente pessoal. Regulamentação por lei ordinária de iniciativa do Presidente da República, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, 2, C e E da Lei Maior, ainda que apensado a projeto de lei do chefe do Executivo, seja porque não obrigatoriamente iniciado na Câmara dos Deputados, seja porque não submetida à proposição do Executivo. Então, o Ministério Público ele opinou no sentido do conhecimento parcial da ação e na parte conhecida pela procedência do pedido, manifestando-se pela inconstitucionalidade formal nos termos que acabei de assinalar na emenda, enfim, lendo os trechos correspondentes da emenda. Posteriormente, os requerentes compareceram espontaneamente aos autos para sustentar que a petição inicial, sim, preenche os requisitos do artigo 319 do CPC. E aí traz uma série de alegações que transcrevo e farei menção a elas, ainda que brevemente, no meu voto. E esse, senhor presidente, é o meu relatório sucinto e o faço breve exatamente para cooperar com Vossa Excelência, com a Corte, já que Vossa Excelência anunciou no início que pretende esgotar, se possível, as duas ações pautadas, seja nesta ou nas sessões subsequentes à presente. STF julgação sobre constitucionalidade da lei que concedeu autonomia ao Banco Central. Ricardo Lewandowski. Eu, então, agora, eu passo a palavra para a doutora Fabiana Lazzarini Afonso, ministro Luiz Fux, presidente que falará pelo requerente, dispondo, então, do tempo regimental ministro de 15 consulta minutos. alguns papéis. Boa tarde. Eminente relator, ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimas senhoras ministras e excelentíssimos senhores ministros. Cumprimento também o ilustre representante do Ministério Público, os demais colegas advogados presentes e a todos os servidores desta casa. Doutora, a senhora consegue nos ouvir? Doutora Lazzarini, consegue nos ouvir? Intervém o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Eu preciso entrar em contato com a requerente, porque o senhor está... Vossas Excelências estão ouvindo a advogada? Não, né? Nem aqui no plenário e nem aí. Então, temos que avisá-la que ela não está sendo ouvida. Acho que ela pediu... Não foi ela que pediu para levantar a mão. Ela saiu e vai entrar de novo. Tem mais de um autor, presidente? Tem, dois requerentes. Eventualmente pode passar. Não, ela pediu para esperar um minutinho. Não, se ela não conseguir logo. Ah, sim. Ela está entrando novamente. Está entrando novamente. Lá, Fabiana. Instabilidade mesmo, lá na internet dela. Bom, eu tenho notícia de que a doutora Fabiana está com instabilidade na internet, então eu convido para assumir a tribuna virtual o doutor André Maimone, que falará pelo PSOL. Vossa Senhoria também disporá do tempo regimental de 15 minutos. Só depois de findar a fala de Vossa Senhoria que eu voltarei a palavra
a eminente advogada, a doutora Fabiana. Então, Vossa Senhoria, doutor André, tem o tempo regimental de 15 minutos para expor as suas razões. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimo senhor relator. Muito boa tarde, meu nome é André Maimone, falo em nome do PSOL, sou Procurador-Geral da República. O PSOL, excelências, questiona a constitucionalidade da Lei Complementar 179, porque o Banco Central, num país de capitalismo periférico como é o Brasil, em desenvolvimento, com déficits sociais gravíssimos, e onde a pobreza, o desemprego e a fome voltaram de forma brutal recentemente a boa parte da população, não pode dar ao luxo, excelências, de ser uma instituição autônoma da política fiscal. Um banco livre, solto, salvo da realidade social, da política, e somente voltado a controlar a inflação. É dever de todos, sem exceções, o cumprimento constitucional de uma ordem econômica com função social. Como o Banco Central brasileiro já é bastante autônomo, de fato, o que se busca com a norma não é uma mera formalidade, excelências. O desiderato foi reestruturar a administração, de romper os mecanismos de controle, de transparência, de fiscalização, alterando a forma e os agentes da regulação monetária, e fixar que o Banco Central deverá controlar a inflação, independentemente de qualquer outra circunstância, de qualquer outro fato social, relegando princípios constitucionais, valores humanos ou qualquer outra conjunção ou situação política e social. Ao contrário da lei, a ordem econômica, como bem lembra o professor Comparato, deve ser compreendida em função do objetivo último, que é a de a realização da justiça social. Deste modo, no entender do PSOL, deve um Banco Central de um país em desenvolvimento necessariamente atuar conforme e atrelado às necessidades da sociedade como um todo. Deve estar vinculado à economia real. Como muitos economistas reconhecem, a política monetária é política de governo, a ser decidida juntamente com as outras políticas de governo. O Banco Central, portanto, não é um poder à parte e nem é capaz de se isolar de sua área de influência das outras áreas da economia. Emprego, crescimento e inflação são assuntos inerentes ao mercado financeiro, não sendo possível dissociá-los da atuação do Banco Central e da política social. Como a atuação dos bancos centrais afeta a vida das pessoas e da comunidade, alcançando as políticas públicas de saúde, de tributação, de educação, em tantas outras áreas, não é democrático, excelências, que o cidadão e quase todos os setores sociais e políticos deixem de ter a possibilidade de influenciar os rumos da política monetária, seja pelos mecanismos de controle e fiscalização, seja pela atuação do governo eleito. A lei, portanto, ocasiona a retirada de uma competência constitucional para a qual foi eleito o presidente da República e que, portanto, tendo proposto ou não tendo vetado o projeto do Legislativo que foi aprovado, capitulou e abdicou, sem que pudesse fazer isso, das obrigações constitucionais conferidas diretamente ao presidente e emanadas dos artigos 170, 174 e 192 da Constituição. A ninguém é dado eximir-se das responsabilidades constitucionais para o desenvolvimento e crescimento econômicos com responsabilidade social, inclusive o Banco Central do Brasil. A transferência ou a delegação de competência constitucional do Poder Executivo, dando autonomia ao Banco Central, é, portanto, ultra vires societatis, porque é uma desistência de deveres constitucionais, e sendo lesa pátria é nulo, como se sabe. A lei complementar permite a prática da porta giratória dos executivos do setor privado, e não tem sequer aprimorados os sistemas de prestação de contas e controle social próprios de bancos centrais autônomos. A lei complementar, portanto, ao outorgar as competências ao Banco Central e reorganizar a autarquia, ofende o artigo 170 da Constituição Federal, na medida em que, com os impactos e as consequências da autonomia definida e numa inversão da lógica constitucional, deixa de valorizar o trabalho humano, que passa a ser meta secundária, expressamente prevista na lei como meta secundária, e depende do controle de inflação, e afeta negativamente a livre iniciativa, especialmente dos pequenos empresários e trabalhadores, e deixa de primar pela meta constitucional de assegurar a todos uma existência digna
conforme os ditames da justiça social e não conforme as metas de inflação somente. A lei, portanto, ofende o artigo 174 da Constituição Federal, uma vez que, com autonomia estabelecida, o Estado abre mão de seu poder-dever, sua competência constitucional de manter-se como agente normativo e regulador da atividade econômica e deixa de aplicar a obrigação de exercer plenamente as funções de fiscalização, de incentivo, de planejamento da política monetária e parte da política econômica. Passa ao setor regulado, e isso é grave, que de algum modo está privatizando ou privatizando a regulação, porque expressa definitivamente do Estado o poder de regular. Ofende, excelências, o artigo 192 da Constituição Federal, porque a autonomia definida na lei culmina na estruturação do sistema financeiro nacional em base primordial do interesse do mercado, visando exclusivamente as metas de inflação e menosprezando ou deixando de aplicar, como manda a Constituição, políticas econômicas e monetárias voltadas à coletividade como um todo e aos cidadãos em especial. Visa apenas metas inflacionárias, deixa de promover o desenvolvimento equilibrado do país e se distancia do dever de servir aos interesses da coletividade, passando a servir de modo expresso na lei e primordialmente ao mercado e aos interesses das instituições financeiras. É importante consignar que mesmo o Banco Central norte-americano estabelece como meta não só a meta inflacionária, o controle de preços, mas também o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento daquele país. Por fim, a lei afeta o artigo 1º, inciso 2, 3 e 4 e parágrafo único, bem como os artigos 6º e 7º da Constituição Federal, na medida em que diminui, afetando a cláusula de não retrocesso, quando deveria ampliar aspectos relevantes da cidadania, de modo principal, a impossibilidade de participação no processo decisório, a degradação de valores do trabalho e o abalo negativo nos direitos sociais dos trabalhadores, com potencialidade real de piora na condição social do trabalhador e da dignidade do cidadão brasileiro. Por fim, excelências, importante dizer que a eventual alegação de inépcia da inicial, como o próprio relator consignou, foi corrigida pela parte autora, que esteve aos autos, levando argumentações. De conferência, sustentação boa parte dessas argumentações que se faz agora na tribuna são as constantes da petição inicial. Então, não se entende, em verdade, por que inépcia seria a petição inicial. Requer-se o Partido Socialismo e Liberdade e o Partido dos Trabalhadores o conhecimento de toda a ação e a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 179 de 2021. Muito obrigado, excelência. Muito obrigado, sobre a constitucionalidade da lei que concedeu autonomia agora ao Banco Central. A DI 6696, conectado conosco, eu passo a palavra para que possa dar início à sustentação oral a doutora Fabiana Lazzarini. Obrigada, excelência. Peço desculpas pelo imprevisto, mas são as questões da modernidade, né? Então, começo cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, o eminente relator, ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimas senhoras ministras e excelentíssimos senhores ministros. Cumprimento também o ilustre representante do Ministério Público, os demais colegas advogados presentes e a todos desta casa. Representando o Partido dos Trabalhadores, eu respeitosamente me dirijo a este Supremo Tribunal Federal para ressaltar a importância do tema sobre o qual se derrama a presente ação direta de inconstitucionalidade. A observância e o respeito ao devido processo legislativo se materializam no cumprimento das normas esculpidas na Constituição Federal de 1988. Na situação que trazemos a lume, para apreciação desta Corte, houve uma violação aos preceitos constitucionais que versam sobre a iniciativa legislativa para deflagrar, a iniciativa legislativa para a proposição de projeto que disponha sobre servidores públicos da União e sobre a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Nos termos dispostos na Constituição, a competência para deflagrar o processo legislativo de que tratam as matérias referidas é privativa do Presidente da República.
A Lei Complementar número 179, de 24 de fevereiro de 2021, que é o objeto, é a norma impugnada na apresentação de inconstitucionalidade, ela trata de temas afetos à organização administrativa, na medida em que define os objetivos do Banco Central e dispõe sobre a sua autonomia e sobre a nomeação e a exoneração de seu presidente e de seus diretores. O Banco Central do Brasil, juntamente com o Conselho Monetário Nacional, com o Banco do Brasil, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e com as demais instituições financeiras, públicas e privadas, compõem o que se denomina de Sistema Financeiro Nacional. A Lei Complementar 179, ela não muda a forma como essas instituições atuam ou se relacionam, mas ela altera substancialmente o modo pelo qual os membros da estrutura diretiva, especificamente do Banco Central, são escolhidos, o tempo de seus mandatos e as possibilidades de sua exoneração. Desta forma, na sua essência, a lei dispõe sobre servidores públicos da União e não sobre o Sistema Financeiro Nacional. A referida lei teve origem em um projeto de lei complementar, que é o PLP 19 de 2019, cuja autoria não foi do presidente da República, como determina a Constituição Federal, mas sim de um senador. No dia marcado para a deliberação em plenário do PLP 19, a ele foi apensado um projeto de iniciativa legislativa do Poder Executivo, o PLP número 112. Só que o texto que foi apreciado no plenário da Câmara dos Deputados foi o do PLP iniciado no Senado Federal. Tanto assim que, como não houve qualquer modificação na redação do projeto apreciado, ele seguiu diretamente para a sanção presidencial. Se o projeto que tivesse sido apreciado fosse o de origem do Poder Executivo, pelas regras constitucionais, a tramitação desse PLP teria sido iniciada pela Câmara dos Deputados e depois seguiria para o Senado Federal para atuar como casa revisora, o que não foi o ocorrido. O próprio parecer do relator da matéria da sessão plenária na Câmara dos Deputados indicou o voto pela rejeição do PLP do Executivo e pela aprovação do PLP oriundo do Senado Federal. A questão que se coloca, excelências, é se a apensação do PLP do Poder Executivo seria suficiente para sanar o vício de iniciativa. Quer nos parecer que não. E este, inclusive, é o entendimento da própria Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, que em duas ocasiões distintas foi instada a se manifestar sobre essa questão e posicionou-se no sentido de que a apensação de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo a projeto de lei de iniciativa parlamentar não seria suficiente para convalidar o vício formal de iniciativa nos casos em que a matéria tratada fosse de iniciativa privativa do presidente da República. Vejam, excelências, essa menção as decisões da CCJC, ela apenas visa corroborar o nosso ponto de vista de não convalidação, mas não significa, em hipótese alguma, que estejamos tratando aqui de matéria interna corporis. A matéria objeto da presente ação é o vício de iniciativa com base nas disposições da Constituição Federal, e é sobre ela que pedimos a apreciação de vossas excelências. Por fim, caberia indagar se a sanção presidencial seria capaz de convalidar o vício de iniciativa. A Casa tem sua jurisprudência formada no sentido negativo, ou seja, de não convalidação. Por todo exposto, excelências, reforçamos nosso entendimento quanto à inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa não sanável, da Lei Complementar número 179, e pedimos a apreciação de vossas excelências no sentido do provimento da ação. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Fabiana Lazzarini, que falou pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, concedo a palavra a Sua Excelência o Ministro Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União, que também disporá do tempo regimental de 15 minutos. Obrigado. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator,
excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, nobres advogados, demais presentes, colegas, muito boa tarde. A presente ação direta sob julgamento suscita a inconstitucionalidade de dispositivos da recente Lei Complementar número 179, de 24 de fevereiro de 2021, sancionada pelo senhor Presidente da República e decretada pelo Congresso Nacional como relevante marco normativo para a sustentabilidade em longo prazo da economia brasileira, definindo objetivos do Banco Central do Brasil e dispondo sobre sua autonomia, sob nomeação e exoneração de seu presidente e de seus diretores. Em caráter preliminar, como já adiantado pelo nobre ministro relator, conforme a manifestação nos autos feita pela Advocacia Geral da União, arguímos a inépcia da petição inicial, porque não houve especificação de pedido de mérito, apenas um pedido preliminar, em descompasso ao que exige a Lei 9.868, de 1999, especificamente em seu artigo 3º, inciso 2º. A falha técnica prejudica a delimitação do objeto da ação, inviabiliza a apreciação do tema e não é passível de aditamento posterior à prestação de informações. Nesse sentido, cito, questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade, número 437, de relatoria do ministro Celso de Mello, julgada pelo Pleno do Tribunal em 1º de março de 1991. Adentrando ao mérito, começo pela alegação de inconstitucionalidade formal, trazida na petição inicial. A esse respeito, a Advocacia Geral da União levanta 2 pontos que entende muito relevantes, que bem sintetizam sua posição, a posição da AGU, sobre o tema. Por primeiro, a lei não ofende a competência privativa do senhor Presidente da República para iniciar o processo legislativo, porque não trata de provimento e extinção de cargos públicos, estabilidade ou a aposentadoria de servidores da União. A lei também não dispõe sobre a alteração da estrutura da administração pública federal. Veja-se que a lei não modifica o regime jurídico dos servidores do Banco Central do Brasil, que continuam regidos pela Lei 8.112, de 1990, e Lei 9.650, de 98. Nem tampouco cria ou extingue ministério ou órgão da administração pública federal. Neste particular, é relevante rememorar que a iniciativa reservada deve ser interpretada de maneira restritiva. Ela implica uma limitação ao poder de instauração do processo legislativo constitucional e, portanto, deve derivar de comando expresso da Constituição Federal, comando inequívoco. No presente caso, do contrário, trata-se de inequívoca situação em que qualquer membro do Congresso Nacional poderia deflagrar o processo legislativo, não havendo que se adotar uma interpretação extensiva a respeito da iniciativa legislativa do senhor Presidente da República. Em complemento, o segundo ponto muito importante se evidencia pelo fato de o próprio Poder Executivo ter encaminhado projeto similar ao que estava em tramitação nas casas legislativas, e que está pensado ao projeto que deu origem à Lei Complementar 179 de 2021. Por provocação do ofício da Casa Civil da Presidência da República, de número 77, acompanhado de mensagem presidencial, houve a autuação do projeto de lei PLP 112 de 2019, cuja tramitação foi justamente apensada ao PLP 19 de 2019, finalmente aprovado e que deu ensejo à respectiva lei complementar. Eventual vício de iniciativa presidencial, portanto, ficaria totalmente superado, uma vez que o projeto aprovado contou com a coautoria e a ampla participação do Poder Executivo, evidenciando uma explícita manifestação do senhor Presidente da República no sentido de iniciar o processo legislativo. Em reforço, há disposição no regimento interno da Câmara dos Deputados, segundo a qual, em caso de tramitação conjunta, se um dos projetos já houver sido aprovado pelo Senado Federal,
este encabeçará a lista, tendo prioridade sobre os projetos que tramitam na Câmara. Em decorrência dessa disposição expressa, o projeto apresentado pelo Senado Federal teve precedência na sua apreciação. Ora, o suposto vício formal apontado pelos requerentes não envolveu questão constitucional relativa à iniciativa, a qual, como demonstrado, foi corretamente exercida, mas sim uma questão interna corporis, referente ao trâmite conjunto de projetos de lei absolutamente assemelhados. Tudo isso resta bem demonstrado na manifestação da Advocacia Geral da União, apensada aos autos, devidamente amparada em minucioso parecer da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil, também constante nos autos. Passando a alegação de inconstitucionalidade material, a lei complementar não impõe violação ao disposto na Constituição, em seus artigos 170, sobre a ordem econômica, 174, funções de fiscalização, incentivo e planejamento a cargo do Estado como agente normativo e regulador de atividades econômicas, e também o artigo 192, sobre o Sistema Financeiro Nacional. No caso, a edição da respectiva lei complementar é necessária, adequada e proporcional para implementar as diretrizes constitucionais, não implicando qualquer violação ao previsto pelo legislador constituinte. Os temas de autonomia do Banco Central, a definição de seus objetivos e a fixação de mandatos para seus dirigentes não foram disciplinados na Constituição Federal. Bruno Bianco Leal, todavia, representam matérias sujeitas à atuação do legislador complementar. A emenda constitucional número 40, de 29 de maio de 2003, promoveu alteração ao artigo 192 da Constituição e confiou a disciplina do Sistema Financeiro Nacional a leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Por esse motivo, as inconstitucionalidades materiais suscitadas nesta ação direta são absolutamente destituídas de parâmetro de controle constitucional, não havendo nenhum vício substancial ou a comprometer a norma complementar, já que expressamente autorizada pelo texto constitucional. O Estado, por outro lado, não está abrindo mão de seu poder e dever de atuar como agente normativo e regulador de atividade econômica. O Estado não está deixando de exercer plenamente as funções de fiscalização, incentivo e planejamento de políticas monetárias e econômicas. Ao contrário, está assegurando o exercício desse seu poder-dever. A inicial desconsidera que funções relevantes e essenciais do Estado são desempenhadas pela administração indireta, como no caso do Banco Central do Brasil, uma autarquia de natureza especial, integrante da estrutura do Poder Executivo Federal. Por sua vez, a fixação de mandatos escalonados para o presidente e os diretores do Banco Central tem o propósito legítimo de proteção contra exonerações injustificadas, garantindo-lhes a autonomia para seguir as metas fixadas para a política monetária nacional. Estas medidas dissociam a política monetária de um ciclo político eleitoral, eliminando eventuais interferências que poderiam ser prejudiciais para a manutenção da estabilidade monetária e financeira. Vale notar que a autonomia do Banco Central traz ganhos significativos para a credibilidade internacional das instituições nacionais, já que a comunidade internacional reconhece como um aperfeiçoamento institucional significativo do país, o que repercute, inclusive, na redução de custos associados ao combate à inflação. Geralmente, um Banco Central aumenta a taxa de juros para combater a inflação, e um Banco Central autônomo, com maior credibilidade, pode combater a inflação a um custo mais baixo, pois limita a influência política na determinação de políticas monetárias. Por isso, uma política muito bem-vinda e muito bem sucedida do ponto de vista internacional. A Lei Complementar número 179 de 2021 não impõe, portanto, qualquer retrocesso, nem constitucional, tampouco retrocesso social, nem tampouco restringe aspectos relevantes
da cidadania. Não ofende os artigos 1º, inciso 2º, 3º e 4º e parágrafo único, 6º e 7º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Mas, ao contrário, as inovações legislativas concretizam os ditames constitucionais, apontados como parâmetros, representando o avanço para o fortalecimento da estrutura do sistema financeiro nacional em benefício de toda a nossa sociedade. A autonomia concedida ao Banco Central é uma opção política legítima e constitucionalmente válida. Não afeta negativamente a livre iniciativa, nem tampouco legitima a ilação da petição inicial de que a instituição passaria a se pautar pelas metas de inflação, deixando de assegurar a todos uma existência digna. Uma política monetária voltada para o controle da inflação e para a estabilidade financeira do país revela-se um caminho adequado e eficiente para garantir a livre iniciativa, a valorização do trabalho humano. A lei complementar também designa o fomento ao pleno emprego como objetivo do Banco Central, medida que é ligada aos direitos sociais e conecta os princípios que regem a ordem econômica para que se assegure existência digna a todos os brasileiros. Estudo técnico anexado à manifestação da AGU demonstra que a evidência internacional é de ganhos com a autonomia do Banco Central. A autonomia não impede a coordenação entre políticas monetária e fiscal, a exemplo do Banco Central dos Estados Unidos da América. No Brasil, o controle monetário nacional, composto por autoridades fiscais e monetárias, contribui diretamente para a interação entre o Ministério da Economia e o Banco Central, agora independente. A autonomia não significa estar imune a mecanismos de fiscalização e controle de atividades. Muito pelo contrário. Tanto que a lei complementar prevê a apresentação de balanços, resultados e demonstrações financeiras. Garante que os sistemas utilizados pela autarquia, sejam integrados com os sistemas estruturantes da administração pública federal. Conforme o artigo 11 da questionada lei, o presidente do Banco Central deverá apresentar ao Senado Federal em audição pública no primeiro e no segundo semestres de cada ano, relatórios de inflação e relatório de estabilidade financeira, explicando todas as decisões tomadas no semestre anterior. Além das medidas trazidas pela própria lei impugnada, que conferem alto grau de transparência e mecanismos eficazes de prestação de contas, o Banco Central do Brasil continua integrado à estrutura do Poder Executivo Federal e submetido ao controle interno da Controladoria Geral da União e ao controle externo do Tribunal de Contas da União. Portanto, ante todo exposto, agradecendo a atenção de Vossas Excelências, a Advocacia Geral da União manifesta-se preliminarmente pelo não conhecimento da presente ação direta, em razão da inépcia já apontada, e no mérito, pela improcedência do pedido, tendo em vista a plena compatibilidade entre a Lei Complementar 179 de 2021 e o texto constitucional. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Bruno Bianco Leal, que falou pela Advocacia Geral da União. Convido agora a assumir a tribuna virtual e, dispondo do tempo regimental de 15 minutos, doutor Fernando César Cunha, que falará pelo Congresso Nacional. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores que acompanham a presente sessão, muito boa tarde. Como destacado no relatório do ministro Ricardo Lewandowski, e também nas sustentações orais dos ilustres advogados que me antecederam, a presente ação direta de inconstitucionalidade discute a inconstitucionalidade da Lei Complementar número 179 de 2021. Tenho a honra de comparecer à tribuna dessa grande corte para falar em nome do Congresso Nacional e assim contribuir para o julgamento da presente ação, especialmente em razão da apontada inconstitucionalidade formal. Preliminarmente, pugna-se pelo não conhecimento da ADI na forma proposta
pela manifestação da Procuradoria-Geral da República no que toca à alegação de inconstitucionalidade material por ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados, que não constou da petição inicial. Quanto à alegada inconstitucionalidade formal, gostaria de destacar 2 pontos. Primeiramente, assim como destacou Sua Excelência o Ministro Advogado-Geral da União, a matéria objeto da Lei Complementar 179 de 2021, na visão do Congresso Nacional, não é de iniciativa privativa do Presidente da República. E o segundo ponto, ainda que se considerasse como iniciativa do Presidente da República, essa prerrogativa foi observada no processo legislativo. Em relação ao primeiro ponto, a Lei Complementar 179 de 2021, ela não versa sobre matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo, porque em seu texto não incide em nenhum aspecto da relação laboral que vincula servidores públicos e a União. Trata, sim, da regulação setorial do sistema financeiro nacional, que é o ponto central da discussão do projeto, cuja disciplina, por meio da lei complementar, é assegurada ao Congresso Nacional expressamente pelo artigo 192 da Constituição Federal, que peço a licença a Vossas Excelências para mencionar. O sistema financeiro nacional é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que integram. Portanto, a Lei Complementar 179 de 2021, ela tem um objetivo focado, que é delinear um modelo institucional de regulação do sistema financeiro nacional. É um modelo que é pautado pela ideia de autonomia do Banco Central, o que passa inevitavelmente pela formulação de um ambiente diretivo próprio, que reúna condições para o desempenho adequado e das elevadas funções afetas à regulação financeira nacional. Aliás, é justamente por isso que a investidura dos diretores do Banco Central do Brasil exige a aprovação do Senado Federal, o mandamento constitucional da linha D do inciso 3 do artigo 52 da Constituição, a evidenciar que não se trata de um simples cargo ou função administrativa da estrutura do Poder Executivo, mas sim de uma missão elevada, constitucional, voltada a tutelar um bem jurídico constitucionalmente relevante para o país, que é o sistema financeiro nacional. Exatamente por isso, a matéria disciplinada na lei complementar não se amolda à relação administrativo-laboral que se refere à linha C do inciso 2 do artigo 61 da Constituição Federal, especialmente porque tal relação, no caso do Banco Central, é disciplinada pelas leis 8.112 de 1990 e pela lei 9.650 de 1998, diplomas que não foram alterados pela lei ora impugnada. Para apreciação da presente controvérsia, também é importante ter em consideração que as hipóteses de iniciativa privativa do Presidente da República se sujeitam à interpretação restritiva, conforme elucida o julgamento dessa egrégia corte na DI 724 da relatoria do ministro Celso de Mello. Assim, data máxima vênia, o intérprete constitucional não pode ir além das literalidades das alíneas A e C dos incisos 2 do artigo 61 da Constituição Federal, que trata, em essência, da criação de cargos, funções e empregos públicos e do regime jurídico dos servidores públicos da União, a envolver, provavelmente, em seus cargos, estabilidade e Por videoconferência, doutor Fernando César Augusto. Não é, portanto, do funcionamento interno da máquina administrativa que trata a lei impugnada, mas sim da perspectiva regulatória de um setor de base constitucional que ultrapassa as esferas administrativas do Estado para se fazer presente em toda a vida nacional. Daí porque o Senado Federal, enquanto instância parlamentar de caráter representativo, é constitucionalmente instado a atuar na formação do corpo diretivo do Banco Central, cabendo-lhe, inclusive, em seu regimento interno, disciplinar o processo de investidura dessas autoridades. Ressalte-se também que há exemplos recentes de leis que tratam da governança de autarquias especiais, justamente por se entender que se trata de aspecto central para a própria política regulatória setorial, e sem que tenha havido indicação de matéria iniciativa privativa do Presidente da República. Foi o que ocorreu em relação à Lei 13.848 de 2019, conhecida como Lei das Agências Reguladoras, de iniciativa do senador Eunício Oliveira. Em sentido semelhante também, nós temos as regras de governança escritas na Lei
13.303, que é a lei das estatais, que foram também examinadas por essa egrégia corte na DI 5.624. Essas, então, são as razões pelas quais não há que se falar em vício de iniciativa do diploma impugnado, porque foi editado com fundamento no artigo 48, incisos 13 e 14, e também no artigo 192, aqui mencionado. Ainda que essa egrégia corte entenda pela necessidade de observância da iniciativa do presidente da República, cabe registrar que, neste caso concreto dessa lei impugnada, o processo legislativo resultou de um diploma que foi permeado e decisivamente determinado pela iniciativa do Poder Executivo e também preservou todas as instituições, as prerrogativas institucionais pertinentes. O PLP 112 de 2019, como destacado pelo advogado-geral da União, foi apresentado pelo Poder Executivo e, por isso mesmo, encaminhado à Câmara dos Deputados nos termos do artigo 64. Lá ele foi apensado ao PLP 19 de 2019, que já havia sido aprovado ao Senado. E tais proposições têm uma identidade material, seja no objetivo fundamental do Banco Central, no arranjo das atribuições do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, a composição da diretoria colegiada, os requisitos de investidura, regra de recondução, os termos iniciais de mandatos dos diretores, as hipóteses de exoneração, caracterização do Banco Central como autarquia de natureza especial, a transformação do cargo de presidente do Banco Central de ministro para natureza especial, entre outros aspectos. E por efeito do apensamento, que é um mecanismo de consagrada presença no direito parlamentar, aquilo que era materialmente rimado ganhou identidade processual e lia com as encarecidas ideias de eficiência e economia processual. Daí porque a discussão e a própria deliberação da matéria na Câmara dos Deputados teve por objeto um bloco de proposição legislativa formada pelos dois projetos de lei complementar. No que atinge mais diretamente ao caso concreto, importa saber que o âmbito disciplina estritamente parlamentar, o interna corpus, esse bloco de proposições é regido por duas principais regras regimentais, que é o artigo 260 do Regimento Interno do Senado Federal e o artigo 143 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que dispõe que determinado apensamento, a matéria oriunda da casa que tem precedência, bem como o regime especial da tramitação de uma proposição, estende-se às demais, dando-se que, embora do ponto de vista formal meramente registral, a lei complementar número 179 tenha resultado da aprovação do PLP 19, advindo do Senado, e da subsequente prejudicialidade do PLP 112 de 2019. Isso não elide a circunstância essencial de que ambas as proposições foram objeto de deliberação conjunta. O produto da deliberação parlamentar reflete quase que absolutamente o teor da proposta do Executivo. E mais que isso, a tramitação em caso revela que todas as prerrogativas constitucionais foram integralmente preservadas, não havendo que se falar de um ponto de vista substancial ou mesmo teleológico em qualquer déficit ou prejuízo no processo deliberativo. O presidente da República teve apreciado e substancialmente ou quase que integralmente aprovado os termos de sua proposição, sendo assim contemplado com aquilo que José Afonso da Silva identifica como conteúdo do poder de iniciativa. O Senado Federal efetivamente participou do debate parlamentar nos mesmos termos da proposta presidencial, dada a multicitada identidade entre os PLPs. E a Câmara dos Deputados preservou, inclusive, a sua prerrogativa maior em matéria de iniciativa do Poder Executivo. Deu a palavra final sobre a proposição. Portanto, considerando que, no caso concreto, à luz da dinâmica da própria atividade parlamentar, todas as instituições contempladas com o núcleo essencial de suas funções e prerrogativas, não há razão para se vislumbrar qualquer vício de ordem processual na formação do diploma. Diploma que é produto nítido e indiscutível da união de vontades do Poder Executivo e das duas casas legislativas do país, observando assim o devido processo constitucional. Por essas razões, o Congresso Nacional pugna pela improcedência dos pedidos formulados na presente ADI, reconhecendo-se a constitucionalidade da norma impugnada. Muito obrigado. Muito obrigado,
doutor Fernando César Cunha, que falou pelo Congresso Nacional. Agora eu passo a palavra à Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Aras, para a sua sustentação. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Excelentíssima senhora ministra Augusto Aras, Rosa Weber, Procurador-Geral da República. Vice-presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, relator, a quem agradeço pelas gentis palavras, senhores advogados e advogadas, servidoras e servidores. A ação direta de inconstitucionalidade, STF julgação sobre constitucionalidade da lei que concedeu autonomia a lei ao Banco complementar Central, número 179 de 2021, requerente PSOL, que define os objetivos do Banco Central do Brasil e dispõe sobre sua autonomia e sobre a nomeação e exoneração do seu presidente e de seus diretores. Alega-se, inicialmente, Procurador-Geral a da República existência também de fala vício por formal videoconferência. subjetivo, ao argumento de que o projeto de lei de iniciativa parlamentar disporia sobre matéria de iniciativa reservada pela Constituição ao presidente da República. O Banco Central é uma autarquia federal prevista constitucionalmente no artigo 164 da Constituição, que desempenha função relevantíssima no âmbito da política monetária e da estabilidade financeira do país. O conteúdo da lei impugnada denota que a espécie normativa interfere em aspectos importantes do Banco Central do Brasil. Logo no primeiro dispositivo, define o objetivo fundamental da autarquia federal. Em seguida, atribui ao banco o dever de conduzir a política monetária necessária para o cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Adiante, dispõe sobre a composição da diretoria, estabelecendo o tempo de mandato dos membros. Mais além, transforma o cargo de ministro de Estado presidente do Banco Central do Brasil em cargo de natureza especial de presidente do Banco Central do Brasil e estabelece vedações ao presidente e aos diretores dessa mesma instituição. O Banco Central integra a estrutura do Poder Executivo Federal. Os temas disciplinados na lei, efetivamente, são de iniciativa legislativa privativa do presidente da República. Dentre outros aspectos, como destaquei, a lei trata de requisitos para provimento dos cargos, hipóteses de exoneração, vedações do exercício da função pública, modificação de status de ministro do presidente da autarquia. A iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, prevista no artigo 61 da Constituição, é uma materialização do princípio maior consagrado no artigo da Constituição, que versa sobre a independência e harmonia entre os poderes. Desse modo, e de modo a preservar a independência e a harmonia entre os poderes, quando a matéria objeto de um projeto de lei interferir em aspectos funcionais desse mesmo poder. A iniciativa da proposição legislativa haverá de ser deste poder que tem uma predominância de interesse nesse tema. Essa data vênia é a diretriz que se extrai do artigo 2º da Constituição. Bem por isso, a violação à Constituição, no presente caso, até antes do artigo 61, parágrafo 1º do texto da Lei Maior, já ocorre em relação ao artigo 2º da Constituição. O vício de iniciativa data vênia afigura-se insanável. A sanção do projeto de lei não convalida o vício formal subjetivo, conforme a jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, e é de longa data este posicionamento, desde a superação da antiga súmula número 5 dessa egrégia Corte Suprema. Ressalto que o fato de ter sido apensado ao projeto de lei que resultou na lei impugnada, um outro projeto de iniciativa
do presidente da República da época. Também não há de superar o vício constitucional. Primeiro, porque o projeto de iniciativa do presidente foi rejeitado pelo Senado e o texto aprovado foi o do projeto de lei de iniciativa parlamentar. Segundo, porque ainda que tivesse ocorrido a aprovação, o projeto teria que ser remetido à Câmara dos Deputados para deliberação, conforme prescreve o artigo 64 da Lei Maior. Assim, houvesse o acolhimento do projeto de iniciativa do presidente, seria possível cogitar a superação do vício de iniciativa, mas incidiria o vício formal objetivo resultante da violação ao artigo 64 da Constituição. Sob qualquer ótica, data venha, a lei impugnada padece de inconstitucionalidade formal, ou, lembrando a doutrina de Kelsen, inconstitucionalidade nomodinâmica, o que é suficiente para atingir a integralidade do ato normativo. Nesse aspecto, o Procurador-Geral se manifesta pela inconstitucionalidade formal da lei complementar, mas não adentrou o mérito, porque, nas questões de fundo suscitadas, respeita a autonomia dos poderes legislativo, do particular, que disciplinou a matéria e deliberou sobre o tema. Dessa forma, a preocupação do Procurador-Geral da República, neste momento, se dirige quanto ao aspecto formal, não porque este processo foi iniciado sob a égide de uma lei proposta pela então presidente da República, ou porque seja de interesse do atual presidente, mas para a autoridade das normas constitucionais que estabelecem nas normas de competência constitucional um sistema de contenção que merece nossa preocupação, especialmente quando estas normas se dirigem a garantir competência constitucional e, além disso, garantir que o sistema econômico e financeiro funcione de forma eficiente e, acima de tudo, segura. Segurança jurídica é o que promove a circulação de riqueza. 6696, requerente pessoal, é com segurança jurídica que nós vamos atrair investimento ao Banco Central. E é com segurança jurídica que a renovação da vontade do legislador, que no Congresso aprovou esse projeto de lei complementar, virou a lei complementar 179 de 2021, poderá ser sanado o vício formal sem maiores dificuldades. Por fim, o Procurador-Geral da República, nessa oportunidade, manifesta-se pela procedência do pedido para fins de declaração da inconstitucionalidade formal e integral da Lei Complementar 179 de 2021, por vício formal. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Muito obrigado, Sua Excelência, doutor Augusto Aras, que foi muito justamente aqui saudado pelo relator Ricardo Lewandowski pela sua recondução ao cargo de Procurador-Geral da República. Eu agora passo a palavra a Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, para o voto. Renovo os cumprimentos a todos, senhor presidente, em especial a Vossa Excelência. Meu voto já é público, de certa maneira, porque foi veiculado, num primeiro momento, ministro em Ricardo sede Lewandowski. virtual, no nosso plenário virtual, e, portanto, ele é de conhecimento geral. E eu, inclusive, tive o cuidado de encaminhar antes da sessão aos meus eminentes pares para que pudessem ter um conhecimento mais verticalizado daquilo que eu pretendo agora, de forma um pouco mais minudente, apresentar a apreciação deste douto colegiado que, enfim, representa em sua integralidade o Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, como eu acabo de dizer, na medida em que meu voto foi tornado público,
todos sabem que eu me manifestei apenas no que tange à inconstitucionalidade formal. Eu examinei apenas o vício de iniciativa, porque entendi que o vício de inconstitucionalidade material não havia sido adequadamente formulado na inicial ou nas iniciais apresentadas pelos autores. Ministro pausa a fala para beber água. Não obstante isso, senhor presidente, dada a importância do tema, eu me permito fazer, antes da leitura de meu voto, que será abreviada, algumas considerações de ordem muito geral, que já tive oportunidade de fazer em sede acadêmica, pelo menos parcialmente. Já refleti sobre alguns temas que agora vou, submeter à apreciação daqueles que nos ouvem. Então, começo dizendo, senhor presidente, que a discussão sobre a autonomia do Banco Central, como se sabe, não é nem política, nem ideologicamente neutra, e tem suscitado debates acirrados no Brasil e no mundo. Em linhas muito gerais, insisto nessa expressão, em linhas muito gerais, duas correntes de pensamento econômico se contrapõem no tocante a essa questão da autonomia do Banco Central, representados de um lado pelos monetaristas e de outro pelos estruturalistas, em especial em nosso país. E aqui, repito, em linhas muito gerais, é claro, são correntes que eu designei que são tanto quanto arbitrariamente como monetaristas e estruturalistas, mas são aquelas que se degladiam historicamente em nosso país, desde algum tempo, como eu demonstrarei. O tradicional entrechoque entre essas duas correntes foi substancialmente atenuado com a generalização da ideologia neoliberal, ocorrida a partir da queda do Muro de Berlim na primavera de 1989, quando se acelerou o processo de globalização. O acadêmico e estadunidense Francis Fukuyama, em um livro de grande repercussão à época, intitulado End of History and the Last Man, numa espécie de uma paródia do conhecido vaticínio do filósofo alemão Georg Hegel, inclusive chegou a preconizar o fim da história, como diz o próprio título do livro, diante da derrocada da União Soviética, tida por ele, Francis Fukuyama, como o último baluarte da ideologia antiliberal. Para Francis Fukuyama, tinha chegado o fim da história. Aliás, depois ele se retratou deste posicionamento. Ocorre, porém, que o ideário neoliberal acabou sofrendo um forte abalo com o advento da crise financeira internacional de 2008, a maior desde o craque da Bolsa de Nova York de 1929, cujos efeitos todos os sentimos, cujos efeitos se fazem, repercutem até os dias de hoje. Esta crise de 2008, teve origem no chamado subprime dos bancos americanos, ou seja, empréstimos bancários baseados em hipotecas supervalorizadas, gerando uma bolha de crédito que, ao arrebentar, levou de roldão todo o sistema financeiro internacional. Após a queda do tradicional banco americano Lehman Brothers, em poucos dias, outras grandes instituições financeiras do mundo também quebraram num verdadeiro efeito dominó. Essa crise acabou colocando em xeque a credibilidade dos bancos centrais autônomos, sobretudo aqueles instituídos nos países economicamente desenvolvidos, que foram acusados de não terem antecipado o problema, deixando assim de implementar a tempo e modo os remédios adequados para combatê-lo. Tal discussão, que agora volta à tona com toda a ênfase nos meios políticos e acadêmicos,
dominou o debate econômico nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, tornando-se particularmente acirrada no período da Guerra Fria, colocando em campos opostos exatamente os monetaristas e os estruturalistas, como assim o denominam. Muitos aqui que viveram essa época, inclusive no ambiente acadêmico, lembram muito bem de quão acirrada era essa discussão. A principal corrente, o principal expoente da corrente monetarista é o acadêmico Milton Friedman, da Universidade de Chicago, Prêmio Nobel da Economia de 1976, cujo pensamento pode ser sinteticamente resumido numa famosa frase sua, entre aspas: a inflação é sempre, em todo lugar, um fenômeno monetário. Por isso, os seus adeptos, os adeptos da escola friedmaniana, os monetaristas, de modo geral, entendem que é possível manter a estabilidade da economia recorrendo apenas a medidas monetárias e cambiais de curto prazo, baseadas essas medidas nas forças espontâneas do mercado, com vistas a controlar o volume da moeda e de outros meios de pagamento, mediante a elevação ou redução da taxa de juros, bem como através do aumento ou diminuição dos depósitos compulsórios que os bancos privados são obrigados a manter nos bancos centrais. Com essas medidas, propõe-se os monetaristas a estabelecer o patamar da dívida pública, cujos títulos se encontram majoritariamente em mãos de particulares, fixar a meta da inflação futura e determinar o nível geral de preços. As ideias de Friedman estão associadas à teoria neoclássica da formação de preços e ao liberalismo econômico, constituindo uma defesa intransigente do livre mercado, caracterizado pela rejeição de qualquer regulamentação da economia, favorecendo um laissez-faire praticamente absoluto. Quando essas ideias surgiram, representaram uma espécie de contraponto ao keynesianismo, que ainda dominava o pensamento econômico do pós-guerra. O keynesianismo corresponde à teoria econômica desenvolvida pelo economista inglês John Maynard Keynes, ou Keynes, segundo alguns pronunciam, esse pensamento, essa teoria foi veiculada em sua famosa obra General Theory of Employment, Interest and Money, Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda. Muito conhecida essa obra, é um clássico, enfim, dos bancos escolares, daqueles que se iniciam no estudo da economia. E nesse livro, STF julga a constitucionalidade da lei. Keynes defende o papel do Estado como agente indispensável para o controle da economia, objetivando, entre outras coisas, mas fundamentalmente, alcançar o pleno emprego. Suas ideias tiveram uma enorme influência na renovação das teorias clássicas e na reformulação da política de livre mercado. Essas ideias, atribuem ao Estado não só a faculdade, como também o dever de conceder benefícios sociais, de modo a garantir às pessoas em geral um padrão mínimo de vida, com o estabelecimento de um salário mínimo, a fixação de uma jornada máxima de trabalho, o estabelecimento de um seguro-desemprego, além da manutenção de um sistema público de assistência e previdência social. Essas são, em rápido, muito ligeiro resumo, as ideias de John Maynard Keynes. O keynesianismo foi responsável, todos sabem disso,
pelo advento do Estado do Bem-Estar Social, também conhecido como Welfare State, amplamente emulado depois da Segunda Guerra Mundial pelas nações europeias, em especial pelos países escandinavos, cujas economias foram reerguidas por generosos investimentos em infraestrutura promovidos pelo Plano Marshall, patrocinado pelos Estados Unidos, com inspiração no New Deal, levado a efeito pelo presidente Franklin Delano Roosevelt nos anos 30, justamente para superar os efeitos da crise causada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, a qual já fiz referência. Hoje, um dos principais herdeiros dessas ideias de Keynes é o americano Joseph Stiglitz, da Universidade de Colômbia, prêmio Nobel, assim como Friedman, da economia, só que desta feita no ano de 2001, considerado um neo-keynesiano que se notabilizou por suas teses contrárias ao fundamentalismo de livre mercado e à globalização, que ele chama de selvagem, inclusive um livro sobre isso. Pois bem, os estruturalistas antes recebidos, e sempre pedindo a devida licença pela generalidade dessa classificação, notadamente os de extração nacional, mais afinados com o pensamento de Keynes, ao contrário dos monetaristas, têm a pretensão de combater a inflação, que consideram um mero sintoma de desajustes mais profundos da economia, mediante reformas estruturais, combatendo, por exemplo, o crescimento assimétrico dos distintos setores econômicos, a má distribuição da renda, as disparidades regionais, a deficiente distribuição das terras e o baixo nível educacional, lançando mão de medidas governamentais de médio e longo prazo. A diferença, pelo menos ao que se diz, e ao que pude aprender entre os monetaristas e os chamados estruturalistas é esta. Os monetaristas intervêm casuisticamente na economia ad hoc, segundo a cada momento da economia, com medidas de curto prazo, ao passo que os estruturalistas prevêem uma intervenção governamental de médio e longo prazo para, quem sabe, se é que isso é possível, sanar problemas estruturais que são causadores da inflação e não apenas o volume de moeda em circulação. No Brasil, as ideias monetaristas predominaram amplamente depois de 31 de março de 1964, tendo a sua influência, interessantemente, ultrapassado o período do regime militar. O pioneiro nessa linha de pensamento no Brasil foi o ministro da Fazenda no governo Café Filho, de 25 de abril de 1954 a agosto de 1955, que escreveu um clássico sobre o assunto denominado Princípios de Economia Monetária. Senhor presidente, permito-me dizer que li como jovem de 19, 20 anos, na Escola de Sociologia e Política, com muito interesse esse livro, em 2 volumes, todo anotado, uma edição de 68, e fiquei encantado pelo trabalho de Eugênio Goudin, um engenheiro politécnico, e fiquei encantado pela forma cartesiana como ele enunciava suas ideias num momento histórico, né, nos anos 60, extremamente conturbado por um debate ideológico acirrado acerca das várias correntes econômicas. Quase que eu me torno economista e abandono, enfim, a minha futura profissão de advogado e depois de juiz. Quem sabe, na minha vaga, teria havido alguém com atributos intelectuais melhores do que este que vos fala. Mas, de qualquer maneira... Mas é um livro fascinante, fascinante, muito bem escrito, e eu guardo com muito carinho esta obra.
Pois bem, continuo. Durante a sua breve gestão à frente da pasta da economia, Eugênio Goudin empreendeu uma política econômica baseada no corte de despesas públicas e de contenção da expansão da moeda e do crédito, provocando, é verdade, uma crise no setor industrial aqui no Brasil e creio que também a Alhures, sempre dependente de financiamentos bancários. E o mais importante, para aquilo que nos interessa mais de perto, ele foi também responsável, pela criação da Superintendência da Moeda e do Crédito, antiga SUMOC. Creio que muitos lembram desta superintendência, que foi antecessora do Banco Central do Brasil, criado em 1964. Mais tarde, bem mais tarde, depois do governo Café Filho e da gestão de Eugênio Goudin, durante o governo de João Goulart, prevaleceram as teses estruturalistas, mescladas com teorias dependentistas, as quais identificavam, grosso modo, uma relação de dependência dos países denominados periféricos, econômica e socialmente subdesenvolvidos, para os chamados países centrais, mais desenvolvidos nesse aspecto. Os que viveram, estudaram, participaram da academia, do meio universitário nos anos 60, certamente se lembram bem desta teoria da dependência econômica dos países periféricos relativamente aos países centrais. Essas concepções encontraram expressão, por exemplo, no pensamento do ministro do Planejamento de João Goulart, Celso Furtado, responsável pela idealização do plano trienal, que, embora de forma responsável, aliás, Celso Furtado foi um aluno da CEPAL, né? Embora de forma muito responsável conferisse ênfase ao saneamento das finanças públicas, ele preconizava a promoção de investimentos governamentais em áreas críticas para alavancar o desenvolvimento econômico e social. Já termino essas minhas considerações iniciais, senhor presidente, para dizer que, curiosamente, os jornais e revistas americanas especializadas, ainda a última edição da revista Economist, que assino, estão dando muito espaço nos últimos dias para a grande expectativa gerada pela proximidade do término do mandato de Jerome Powell à frente do Federal Board of Reserve dos Estados Unidos, que é o equivalente ao nosso Banco Central, e foi indicado pelo presidente Donald Trump, a quem coube a difícil tarefa de conduzir a economia do país durante a crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19. Quem vota é o ministro relator Ricardo Lewandowski. Segundo consta, os porta-vozes de Wall Street estariam pressionando o presidente Joe Biden a reconduzir o atual dirigente do Fed, como o Federal Board of Reserve é chamado, STF julgação sobre constitucionalidade da lei que concedeu autonomia ao Banco Central. ADI 6696, requerente Joe Biden foi eleito, favorece uma troca de comando, entregando esse comando a uma mulher, ou eventualmente até um representante de alguma minoria. Mas no que tange à mulher, as preferências recaem sobre a brilhante economista Lael Brainard, que também integra o Banco Central, que daria maior ênfase à regulação dos bancos, especialmente para evitar bolhas de ativos financeiros, daria maior ênfase também à desigualdade de renda e, um tema importante para os democratas, a mudança climática, que evidentemente exige investimentos e, eventualmente, até renúncias de receitas. Como se vê, senhores ministros, senhoras ministras, o tema da autonomia do Banco Central é extremamente polêmico, envolvendo opções contra e a favor da medida, todas elas claramente matizadas do ponto de vista político e ideológico. Não vou entrar nessa questão,
não vou me posicionar relativamente ao tema, assim como fez o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Não exatamente pelos motivos que Sua Excelência, com muita propriedade, expõe, talvez até minhas ideias coincidam eventualmente com as de Sua Excelência, mas, no caso, não ingressarei na temática de forma mais aprofundada, na substância do tema, no aspecto material do tema, porque, por deficiência da inicial, que, a meu ver, não indicou com a necessária precisão os dispositivos da Lei Complementar 179 de 2021, contrários à Constituição Federal. E, por essa razão, então, eu me aterei tão somente às questões de natureza formal. Senhor presidente, indago a Vossa Excelência se, faltando 10 minutos para o tradicional intervalo das 16 horas, continuamos com a leitura de nosso voto, ou fazemos uma pausa, ou, alternativamente, eu, nesses 10 minutos que faltam para as 16 horas, me ateria apenas ao exame das preliminares. Eu faria uma sugestão, Vossa Excelência, que se puder aproveitar esses 10 minutos dentro dos tópicos que subdividir o voto, acho que seria proveitoso para o colegiado, na medida em que nós pretendemos fazer esse julgamento dos dois feitos da pauta de hoje, não necessariamente hoje, mas já adiantar para que, ao menos amanhã, nós já pudéssemos continuar. Vossa Excelência conseguiria, nesses 10 minutos, parar num determinado tópico? Sim. Então eu pediria essa gentileza a Vossa Excelência. Claro, com muito gosto. Então, eu faria algumas considerações sobre as preliminares e depois, se Vossa Excelência assim concordar, pararíamos para o intervalo e reiniciaria depois para examinar a inconstitucionalidade formal. Está bem assim? De acordo. Pois não. Então, senhor presidente, eminentes pares, inicialmente analiso as questões preliminares levantadas pelo advogado-geral da União e pelo procurador-geral da República nos documentos eletrônicos 40 e 46, respectivamente. Desse modo, ou nessa esteira, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial pela ausência de formulação do pedido STF julgação sobre constitucionalidade da lei que concedeu autonomia ao Banco Central. Oportunamente pelos requerentes, quem vota é o ministro relator Ricardo Lewandowski. STF 44.787 de 2021, para que, entre aspas, haja confirmação da decisão concessiva da medida cautelar e, ao final, seja declarada a inconstitucionalidade da integralidade da Lei Complementar número 179, de 24 de fevereiro de 2021, fecho aspas, página 2 do documento eletrônico 48. Seja porque da leitura integral da manifestação é possível inferir o pedido, sobretudo tomando por base o requerimento cautelar, no sentido de que, entre aspas, se devesse suspender os efeitos da lei complementar até final julgamento da ação, página 35 da inicial. Registro por oportuno que não há óbice para o aditamento da inicial. Tal procedimento já foi placitado por esta Suprema Corte nos autos da ADI 3.434, medida cautelar do Piauí de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, inclusive após a inclusão do feito em pauta, em situação em que ocorreram alterações no texto normativo questionado. O STF também já rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial da ADI 2682, do Amapá, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, por entender, entre aspas, que a mera indicação de forma errônea de um dos artigos impugnados não obsta ao prosseguimento da ação se o requerente tecer coerentemente sua fundamentação e transcrever o dispositivo constitucional impugnado. Ainda prosseguindo, senhor presidente, no julgamento da ADI 4.261 de Roraima, de relatoria do ministro Aires Brito, decidiu-se pelo conhecimento integral da ação direta de inconstitucionalidade, entre aspas, se, da leitura do inteiro teor da petição inicial, se infere
que o pedido contém manifesto erro material quanto à indicação da norma impugnada. Não obstante, entendo que prosseguem as alegações do advogado-geral da União e do Procurador-Geral da República quanto à ausência de indicação pelos requerentes dos dispositivos legais violadores da Constituição Federal. Isto porque, a teor do artigo 3º, inciso 1º da Lei 9.868 de 1998, a petição inicial indicará, entre aspas, o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. Por isso, ao inquinarem como maculado o ato normativo por inteiro, entendo que os requerentes não se desincumbiram do ônus de indicar os dispositivos ou os blocos de artigos conexos do texto normativo atacado em conflito com o texto constitucional, deixando de fundamentar, como lhes competia, a ocorrência desse suposto vício material, não é? Nesse tema, não se admite a apresentação de simples alegações genéricas, como ocorreu na espécie, pois estas não têm o condão de afastar a presunção de constitucionalidade de que gozam as leis e os atos normativos em geral. Este é o entendimento assente nesta Suprema Corte. Trago, então, um excerto da decisão monocrática na ADI 514 do Piauí, relatada pelo ministro Celso de Mello, nos seguintes termos, entre aspas: não se conhece da ação direta sempre que a impugnação nela veiculada revelar-se destituída de fundamentação jurídica ou desprovida de motivação idônea e adequada. Em sede de fiscalização normativa abstrata, não se admite impugnação meramente genérica de inconstitucionalidade, tanto quanto não se permite que a alegação de contrariedade ao texto constitucional se apoie em argumentos superficiais ou em fundamentação insuficiente. Em hipótese análoga a estes autos, o ministro Eros Grau não conheceu do pedido formulado na DI 2561 de Minas Gerais por inépcia da inicial sobre os seguintes fundamentos. Entre aspas, da leitura e análise da petição inicial, e aí, senhor presidente, me permita um pouco alongar, mas serei breve, os fundamentos a partir dos quais não conheço a petição, naquilo que diz respeito à alegação de vício material, porque é assim que farei e rejeitarei esta alegação e me aterei, como anunciei, apenas ao vício formal. Por isso é que eu quero fundamentar na jurisprudência da Corte, e agora, então, como disse, trazendo a colação uma manifestação do ministro Eros Grau na DI 2561 de Minas Gerais. E diz o seguinte, entre aspas: da leitura e análise da petição inicial, observa-se que o requerente não demonstra quais preceitos dos textos normativos estariam em confronto com a Constituição do Brasil, nem os analisa de forma correlacionada com os artigos constitucionais supostamente violados. Necessário lembrar que a Lei 9868, de 99, preconiza que a peça inaugural das ações diretas indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo atacado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. Por não observar essa determinação legal, o requerente deixa de obedecer à técnica imprescindível ao conhecimento da ação. A inicial não se reveste das formalidades a ela inerentes, enseja a declaração de inépcia da peça por faltar-lhe os requisitos essenciais. No caso específico, dizia o ministro Eros Grau, já estou fechando as aspas, a exordial não foi elaborada segundo as regras e o estilo constantes em lei própria destinada a disciplinar o processo e julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade. Trago a colação e me dispenso de ler, porque já estamos alcançando as 4 da tarde. Trago a colação uma decisão semelhante, ocorrida assim, no passado muito próximo, aqui do plenário, de 25/8/2020, e também faço menção a outras
decisões do ministro Alexandre Moraes e da ministra Carmen Lúcia no mesmo sentido, ou seja, por falta de explicitação dos dispositivos constitucionais afrontados pelo texto normativo atacado. Mesmo quando os requerentes, continuo eu agora, comparecendo espontaneamente aos autos, depois de alertados pelas manifestações do advogado-geral da União e do procurador-geral da República, ainda assim deixaram de apresentar os argumentos específicos a evidenciar eventual conflito dos dispositivos da Lei Complementar 179 de 2021 com a Carta Política. E aí insistem, e trago aqui, transcrevo, um argumento, a meu ver, genérico, mas Vossas Excelências têm esse argumento em mãos, no voto que eu então, distribuí antecipadamente, e continuo dizendo que, tendo em conta este cenário, na linha do que defendido pelo Procurador-Geral da República, entendo que a presente ação só pode ser conhecida em parte, ou seja, apenas quanto à alegação de inconstitucionalidade formal da lei questionada, considerando, entre aspas, que é desnecessária a articulação na inicial do vício de cada uma das disposições da lei impugnada, quando a inconstitucionalidade suscitada tem por escopo o reconhecimento de vício formal de toda a lei. Então, senhor presidente, eu rejeito a preliminar que pretende não conhecer in totum da ação, mas acolho a preliminar de conhecimento parcial para conhecê-la apenas no que diz respeito ao vício formal, rejeitando as alegações relativamente ao vício material. Então, são essas as preliminares, a meu ver, que tinha que suscitar perante o egrégio plenário. Então, de acordo com o que Vossa Excelência solicitou e a presidência deferiu, nós vamos suspender a sessão, aí posteriormente Vossa Excelência ao centro da mesa, no manterá as suas digressões e ao final anunciará o resultado que Vossa Excelência propõe. Então, suspenda a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.